parece, tá? Ele queria aumentar um pouquinho aqui, tudo, foi feita a cirurgia muito inicial, mas só para ver que existe o aumento do dente, tá? E aqui é um caso muito interessante. Esse caso aqui foi um caso feito lá na faculdade também, olha a época, 1996, tá? A paciente, ela era passista de escola de samba aqui de Santos. E ela chegou com uma série de problemas. Ela tinha essa mordida aberta e ela chegou aqui na realidade porque ela tinha, em todos os primeiros molares dela, o tecido gengival crescido. Ela tinha feito canal, mas não tinha dado continuidade e o tecido gengival invaginou para dentro da cavidade do molar e ela sentia dor para mastigar. Como é que é? Ela tinha nos molares dela, em todos os molares, ela tinha endodontia feita, porém, ela não fechou a cavidade, ela não restaurou o dente. E a gengiva invaginou aqui para dentro, cresceu ali, né? E ela sentia dor quando ela mastigava, né? Daí a gente propôs para ela, porque como ela tinha uma gengiva muito escura, rica em melanina, a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai recuperar esses seus molares, mas deixa a gente fazer uma cirurgia plástica em você, uma plastia em você, para ver se você gosta. E a gente fez embaixo primeiro, porque quando ela sorria não aparecia tanto quanto em cima, porque pode ser que chocasse a menina, né? Tamanha quantidade de gengiva escurecida que ela tinha. E a gente fez embaixo, ela amou, ela se apaixonou. E daí a gente começou a fazer em cima também, tá vendo, Alex? Então, como era o resultado operatório num pouco tempo depois, ficou bonito. E reparem os molares dela, daí a gente aproveitou já nos peeling, a gente já fez o quê? Já expôs a coroa do dente, a coroa do dente, e já fez confeccionou provisórios em todos os molares para ela. Ó. Do outro lado, inferior, tá ok? Os provisórios feitos, e os superiores, os molares feitos também. Quer dizer, foi um serviço completo. Olha como o tecido invaginava dentro da cavidade, né? Isso. Aqui mais um caso, tá ok? Olha aqui como é feito. O peeling tem várias formas de serem feitas que eu vou mostrar para vocês. Aqui foi imediatamente após a remoção do cimento cirúrgico. Observem a quantidade de placa bacteriana, tá ok? 7 dias depois. Aqui mais um caso. Observem como clareia bastante a gengiva, tanto em cima como embaixo, mas em todos os pacientes eu sempre faço embaixo primeiro, para ver se o paciente gosta, para depois fazer em superior. Aqui é um caso de um paciente de um aluno também, tá? Que ele aproveitou e já aumentou um pouquinho o contorno do incisivo, não ficou uma Brastemp, mas tá bom. Não, mas tudo é bom falar, José. Eu falo sempre isso, como dou essa aula sobre esse tema. Depois que você faz uma gengivectomia, uma gengivoplastia, é retoque. Então são detalhes, porque a gente trabalha com milímetros. Exato. Então, você vai fazer sua cirurgia no paciente, você tem que deixar ele informado e, se tiver necessidade, você vai fazer uns retoques. O que é retoque? Exatamente. No caso do 11/21, ele fez, mesmo assim ficou uma pequena diferença, mas o paciente está ciente que depois desse 11 ele pode fazer um pouco mais. Exatamente. Então, informe o paciente, tenha na cabeça que, às vezes, a cirurgia não vai ficar perfeita de primeira. Aí, né, se não ficar perfeita de primeira, na segunda uma oportunidade, você deixa o tempo certo e faz. Outra coisa também, José, quando você for fazer essa cirurgia junto com osteotomia ou osteoplastia, o paciente usar aparelho, quando vou fazer a cirurgia, eu peço só o paciente tirar o fio. Sim. E quando eu for fazer a osteotomia ou osteoplastia, eu informo ao ortodontista que o paciente vai ficar parado durante 3 meses. Exato. É uma aumentação ortodôntica para depois ele voltar. Exato, para ter o processo de cicatrização óssea, né? Exatamente. O perigo dessa cirurgia aqui, me assusta aqui, ó, nas papilas, sabe, Alex? O cuidado de remover e deixar a papila bem cor-de-rosa e, de repente, não cortar essa papila e não causar um dano na papila, tá? Então, menino... É por isso que eu falei com você para entrar em 0 e sair em 0. Isso, eu sei, entendi. Sem comprometimento da papila. Exato. Então, eu acho que pro meu aluno, ele fez um trabalho excelente, o que está apresentado aqui, sabe? Olha que bonito esse caso também, mesma coisa, tá, gente? A cirurgia plástica, periodontal, estética, através de gengivectomia e gengivoplastia. O processo de cicatrização, quando você consegue remover realmente todas as cristas, todas as cristas epiteliais que invaginam para dentro do tecido conjuntivo,
realmente fica cor-de-rosa e não volta mais. Agora, se sobrar alguma crista epitelial, com certeza vai recidivar o aparecimento da melanina, tá? Só aqui para a gente conversar um pouquinho, existem várias formas. Isso aqui é um trabalho que foi publicado, meu e do Caio. Lembra do Caio que deu a gente boa demais, tá? A gente fez um trabalho comparativo fazendo o peeling por esfregaço, o peeling por remoção em slice, ou seja, fatiando a gengiva, tá ok? A utilização de brocas de alta rotação, utilização de baixa rotação, tá ok? E no peeling, a gente, de esfolamento, a gente usou inclusive o bisturi de Kirkland. E a gente fez um comparativo, tá? O resultado final é o mesmo, tá? Porém, na utilização de broca, a gente observou maior sangramento e maior sensibilidade do paciente, sendo que na alta rotação foi o que apresentou a maior sensibilidade. Existe um teste, o Caio que sabe o nome, eu não sei, que ele mede a quantidade de dor do paciente, eu não me recordo o nome desse teste. E nos pacientes feitos, todos os pacientes relataram, porque a gente fazia quadrante com tipos diferentes, entenderam? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 tipos de peeling, tá? Então, esfolamento, slice, broca de baixa rotação e ponta diamantada, entendeu? Então, os pacientes falam, o quadrante 1, lá do direito superior doeu mais, esse aqui doeu menos. E na cirurgia, a gente observava o sangramento. E o sangramento, reparem que na pedra montada existe a refrigeração da água, tá? E a gente percebeu que o maior sangramento era justamente nesse procedimento, tá ok? Então a gente não utiliza mais isso. Aqui mais um caso, só mostrando a cicatrização para vocês em 7 dias, sem o cimento cirúrgico. Reparem que fica limpo, fica sem placa bacteriana, porque o paciente consegue higienizar. Mais um casozinho rápido para vocês verem. E Alex, a gente quando já tem uma certa habilidade, a gente consegue fazer assim, né? Tira essa minhoca de gengiva aqui. Mais um caso aqui para você ver, tá ok? Para os amigos que estão nos assistindo verem, tá ok? Então, olha a quantidade de gengiva inserida. Sami, você vai arrancar tudo isso de gengiva do paciente? Vou. Tá aqui alinhamento de esmalte, olha que faixa grande de tecido removido, inclusive, ó, papilar, e não tem problema nenhum, o tecido se recupera sem problema nenhum. Pode ser utilizado ainda no caso de tecidos granulomatosos, seja ele qual for, se for biogênico ou não. Um detalhe aqui, José. Oi, olhar o biótipo gengival do paciente. Lógico. Também tem que ter uma habilidade cirúrgica para poder fazer isso que o José mostrou. Tem que deixar bem claro. Olha aqui, ó, também, tá? Crescimentos anormais, tá ok? Esse paciente, ele desativou o aparelho para a gente poder fazer a cirurgiazinha, retornar o que era normal. Olha a quantidade de tecido, olha o resultado, que lindo, Alex. Lindo, perfeito. Né? Olha que tem tecido, quanto tem isso aqui? Tem 7 milímetros, quase 1 centímetro. Tá? Usado naquele caso inicial que eu falei para você da maceração do tecido, a gente expõe o dente para o paciente poder ter conforto, tá ok? Ou seja, ele consegue agora higienizar, porque isso aqui é tudo falsa bolsa gengival, que retém placa e pode, no futuro, fazer com que ocorra uma perda de inserção, tá ok? A gente expõe o dente, o paciente consegue higienizar e não mastiga mais o tecido. Aqui também, observem, olha, a quantidade de tecido sendo removida, já expondo esse término de preparo aqui para que o paciente possa receber uma nova restauração, tá ok? Olha como fica, já vai melhorando o aspecto, vai ficando mais limpo, bonito, tá ok? Então são as várias opções que nós temos. Antigamente, aliás, hoje em dia, qualquer fraturazinha já se extrai dente para colocar implante. Eu sou a favor de salvar o dente, eu consegui expor o término do preparo, eu ainda deixei coroa de dente aqui, tá ok? Para haver a cicatrização e formar o espaço biológico novamente do paciente, tá ok? E esse aqui é o caso mais interessante que eu tenho, Alex. É de uma menina de 15 anos de idade que me procurou há
2 anos atrás, ela tinha esse segundo molar semi-incluso, e ela só tinha uma cúspide de fora. E a ortodontista falou assim, Sani, será que você consegue expor esse tecido? Daí ela até fez a gentileza de colocar um bracket na cúspide exposta, tá vendo aqui, ó? Tô vendo. Então, o que eu fiz? Eu analisei o tecido gengival dela e observei algumas coisas interessantes. Primeiro, uma faixa bem grande de gengiva inserida em região de molares, que normalmente não é o que ocorre. Normalmente a faixa de gengiva inserida é maior em anteriores do que em posteriores, tá ok? E ela tinha bastante gengiva em molar. O palato também é uma quantidade enorme, aqui já foi feita anestesia, por isso essa manchinha de sangue. E a gente começou a remover o tecido. No que eu removi, o bracket caiu já, tá ok? Mas, ó, devagar, com calma, olha o segundo molar dela sendo exposto. Olha a quantidade de tecido, Alex, dente exposto. E depois de uma semana, tá aqui o dente exposto. Olha que bonito esse caso. Você chegou a fazer osteotomia, osteoplastia? Não, Não, nada. Só expus a gengiva. Tá? Ela não voltou mais porque ela voltou para o ortodontista. Tá? Então, esse aqui é meu caso 7 dias depois, até onde eu cheguei com a paciente. Mas estava o dente exposto, dava para a colega colocar o bracket agora e fazer o tracionamento do dente. Então, só para ver alguns conceitos que é importante a gente saber, a gengivectomia é diferente da recuperação do espaço biológico. Tá? A gengivectomia significa atuar apenas em tecidos moles. A gengivectomia significa aumento da coroa clínica. Então, quando se fala em aumento de coroa clínica, a gente, na realidade, está falando de gengivectomia. Existe também a recuperação do espaço biológico. A recuperação do espaço biológico implica em trabalhar em tecidos moles e tecidos duros, que a gente estava falando agora há pouco, Alex, tá? No caso da osteotomia e da osteoplastia. E a recuperação do espaço biológico também produz aumento de coroa clínica. E o que é o espaço biológico? É a soma do sulco gengival, mais do epitélio juncional e mais da inserção conjuntiva. Alguns colegas não consideram o sulco gengival como parte do espaço biológico. Eu gosto de considerar tudo, tá? Então, para vocês entenderem, o espaço biológico é a medida que vai da crista, da margem gengival, até o início da crista óssea, tá? Esse espaço todo aqui tem algumas medidas, tá ok? Que podem variar um pouquinho de pessoa para pessoa. Tá? Na verdade, varia bastante. Varia. Tá ok? E que, na realidade, o sulco gengival, em média, tem 0,69 milímetros, o epitélio juncional 0,97, a inserção conjuntiva 1,07. Se você somar tudo isso aqui, você vai ter em torno de 3 milímetros, alguma coisa. Por isso que o Alex falou que quando a gente faz remoção de osso, a gente tem que deixar 3 milímetros. Por quê? Para justamente no processo de cicatrização, tudo isso aqui voltar a se recuperar. Concorda comigo, seu Alex? Concordo. Tá bom, meu amigo? Então, por exemplo, aqui, desculpem, haviam cárizinhos subgengivais, porém não havia espaço, sem mexer em crista óssea, a gente removeu a gengiva e está aqui a recuperação dos tecidos. Detalhe, geralmente quando for cárie em região estética, avaliar a possibilidade, porque às vezes tem que fazer de lateral a lateral, canino a canino, de pré-molar a pré-molar. Alex, a cárie às vezes é só em um dente, mas você tem que dar o contorno gengival da estética adequada. É verdade, exatamente. Tá diferente aqui, reparem que a cárie aqui ó, já estava próxima da crista óssea. Então aqui sim a gente faz a REB, a recuperação do espaço biológico. Significa rebater o tecido, tirar 3 milímetros de osso e deixar a cárie exposta para depois ela ser recuperada proteticamente. Vocês entenderam a diferença? Na outra, anterior, só se cortou gengiva. Por quê? Porque havia espaço. Aqui não, a cárie está quase que infraóssea. E para salvar o dente, na época que não havia nem implante, a gente rebateu o retalho, reposicionou ele mais apicalmente, retiramos o osso para deixar o dente exposto, a fratura exposta ou a cárie exposta,
e para se recuperar esse espaço todo, tá ok? Olha aqui. Parece falar, foi Hebe. Não, não foi. Foi simplesmente gengivectomia, porque esse paciente ele estava tratado periodontalmente, aqui está a lesão, você enxerga, removeu-se a camada gengival e deu tempo suficiente para se recuperar o espaço biológico. Tá ok? Aqui o término do trabalho, aqui o tecido removido. Tá ok, gente? São só conceitos para a gente lembrar. Obviamente que em casos com cáries tão profundas como essa, daí a gente não consegue fazer mágica, né? Daí a gente, infelizmente, parte para o implante. Mas é muito comum, às vezes, a gente ter uma prótese e, de repente, formar um abscesso. Ah, infiltrou, vai ter que tirar o dente. Não, nem sempre. Está aqui o mesmo caso, olha aqui, a infiltração da cárie, olha aqui a remoção do tecido ósseo, 3 milímetros, e a gengiva aqui ela vai ser reposicionada aqui e vai dar para refazer esse dente novamente. Tá ok? Então, mais alguns casos de gengivectomia, gengivoplastia. Também quando o caso é muito profundo, José, a gente pode indicar também extrusão ortodôntica. Para tentar salvar aquele dente. Tentar salvar o dente. Isso é muito comum, inclusive em dentes anteriores, né, Alex? Para não ficar um dente muito grandão em relação ao outro. Esse menino aqui, infelizmente, eu não o vi mais, até por conta da pandemia. Ele ia voltar para a gente refazer. É aquilo que a gente falou, Alex, retoques, né? Olha a situação desse menino, tá ok? Olha a quantidade de gengiva, bromatose gengival chamada idiopática, mas que na realidade a gente sabe que tem fatores genéticos, hereditários. Olha a quantidade de sobregengiva, aquela quantidade de excesso de gengiva que esse paciente tem, quase 1 centímetro, tá ok? Na boca toda, pai, avô, tios, primos, todo mundo tinha. Então foram marcados pontos sangrantes. Isso aqui foi feita pela Flávia, uma ex-assistente minha. Olha aqui, uma incisão sucular para facilitar a remoção do tecido, a união dos pontos sangrantes, remoção. E repara a espessura dessa gengiva, Alex. Muito grande. Tá? Muito grande. Quando é assim, José, tem a criança, né? É uma criança, tinha 12 anos de idade, tá? Daí a gente continuou removendo, olha só, removendo em espessura. Olha a quantidade de gengiva, assustador, né? Tá? Removendo, ainda a gente passou o bisturi de Kirkland, esse bisturi é meu, ele é da Rufradi, ele é hiper ultra afiado, esse bisturi meu aqui. E eu gosto de passar ele para dar um acabamento aqui na margem gengival, sabe? Até porque a lâmina 15C aí era uma passada, era uma lâmina, sabe? Tá? Então, como a gente conseguiu deixar esse menino na arcada superior. Ele tinha vários problemas de diastema, o dente meio que, uma forma meio conoide, né? Tá? E a mesma coisa inferior. E até onde eu tenho esse menino? Porque depois entrou a pandemia e aí a gente não viu mais. Bom, e aqui vocês vão ver um caso interessante, aonde esse paciente ele fez um implante nesse dente, nesse incisivo, e no dente vizinho ele apresentava esse defeito de esmalte, essa hipoplasia de esmalte. E olha, repara a discrepância gengival. Então, analisando o perfil gengival dele, a quantidade de gengiva inserida, a gente que fez? De vez de mexer em implante ou tentar fazer qualquer coisa com relação ao implante, o resultado obtido foi esse, não havia como. O que a gente fez? A gente fez uma plastia gengival acertando o tamanho do implante. E depois removeu o freio também. Removi o freio também, tá? Que eu vou falar depois de freio também, viu, Alex? E aí foi feita uma prótese aqui. Eu não mostro muitos casos finais de prótese, porque eu não faço prótese, viu, Alex? Eu me dedico somente à gengiva, tá? E agora, falando em casos, como você falou, da gente fazer o guia cirúrgico associado com prótese, tá ok? Esse era o caso inicial. O colega mandou o guia cirúrgico, onde ele pretendia, então foi feita a cirurgia de gengivectomia e ainda remoção de osso, e ele instalou o provisório imediatamente, aqui só com 1 semana de pós-operatório, sabe? Para a gente ter uma reabilitação oral, muitas vezes a gente precisa de um contorno melhor e mais bonito. E esse aqui
é um caso também que foi feito na faculdade junto com o Dr. Antônio Carlos. Essa menina tinha 18 anos de idade e tinha vergonha de sorrir por causa desse aspecto gengival dela, tá ok? Então a gente fez um planejamento cirúrgico, tá ok? Com gesso, modelos e tudo mais. Fizemos um guia cirúrgico. Esse guia pode ser de acetato, senão de resina acrílica. De acetato, eu não gosto de recomendar muito, porque quem está assistindo for dentista ou estudante, você vê que tem uma dificuldade de você cortar ele. Então, na cervical, você vai cortar ou com tesoura ou com lâmina bisturi, então fica imperfeições. Exato. Tomar muito cuidado com você acomodar a lâmina bisturi em cima dele, você pode seguir essas imperfeições. Exato. Então, eu gosto de fazer como se fosse um guia cirúrgico para implante, aquele mais rígido. Também rígido, tem um, né, que chama-se Pearl Guide, eu acho. E você esse aqui também é um guia cirúrgico, viu, Alex? Eu vi. Feito em resina, tá ok? O de resina também pode ser feito, mas às vezes você tem que tomar cuidado na hora de tirar, porque às vezes quando você tira, ele sai quebrando todo. Sai quebrando, Aqui, o problema maior do acetato é justamente na hora de fazer a cirurgia, por ele ser meio mole, às vezes ele deforma na hora de estar operando, também eu não gosto. Mas enfim, era o que a gente tinha na faculdade. Lógico, eu tô falando que... Não, é bom, eu não estou discutindo com você não, companheiro. Pelo amor de Deus, eu só estou te explicando por que foi feito dessa forma, entendeu? Sem problema nenhum. Então foi feito o guia cirúrgico, como eu falei para você, tá ok? Aqui sendo removida a gengiva, baseado no guia cirúrgico. Feito o aumento já, tá ok? Dos dentes, direitinho, de como o Antônio Carlos pediu. E acredite se quiser, 2 dias depois de pós-operatório, olha que cicatrização maravilhosa, Alex. Bonita, 2 dias depois. Muito rápida, muito rápida. Daí, aí entra uma parte que não me diz respeito, tá? Não me pergunte nada que eu não sei nada, é mais fácil você falar, tá? Daí ele utilizou resina bisacrílica, tá? E refez o sorriso da menina com 2 dias de pós-operatório. Daí ela, coitadinha, conseguiu sorrir. Ela era esse caso inicial que ela não sorria. E olha o resultado final, que bonito que ficou, provisório, porque, se eu não me engano, a resina bisacrílica é provisório, né? Então beleza. Então já sei alguma coisa, eu estou contente, tá ok? Em caso de implantes, a gente pode também, como eu falei para vocês, toda a cirurgia estética, ela também é funcional, porque ela coloca o paciente em condições de sorrir, mas no caso aqui de uma barra de implantes, havia o crescimento exagerado e a gente fez com bisturi elétrico. Tá? Mas você tem um risco de você bater em osso e necrosar. Exato. Eu também não uso, Alex. Isso aqui é que estava disponível para a gente lá na faculdade. A gente falou, vamos usar, já que está disponível, né? E como tinha tecido à vontade, a gente usou o bisturi elétrico, mas depois eu dei um acabamento com tesouras e tudo mais, tá? Mas assim... E o medo maior aqui, com o bisturi elétrico, foi justamente sobreaquecer os pinos de implantes, sabe? Mas graças a Deus não aconteceu nada, cicatrizou bem. Ele tem uma série de vantagens, viu, Alex? Ele não tem sangramento, tudo, mas o paciente reclama de dor depois, viu? E hoje em dia as nossas cirurgias de gengivoplastia são tão delicadas, com essas lâminas pequenas, tudo, que os pacientes não reclamam tanto assim. Esse sentiu um pouquinho de dor, tá? E o bisturi, e a base de laser também, tá? Aqui é só uma foto ilustrativa, é outra opção também de se fazer a gengivoplastia, a gengivectomia. Essa foto é uma foto de internet, só coloquei para a gente complementar. Com relação ao cimento cirúrgico, que está cada vez mais em desuso, o requisito do cimento cirúrgico é que ele seja macio, tenha plasticidade e flexibilidade, seja de fácil manuseio, não é. Eu nunca peguei um de fácil manuseio. Não tem fácil manuseio. A primeira vez que eu usei cimento cirúrgico, Alex, foi num paciente que o charme dele era ter um bigodão enorme, ele parecia... Cara, ele ficou todo grudado e eu não tive coragem de falar para ele. E ele foi embora com aquele cimento. Ele me ligou depois, mas me falou tanto desaforo, cara. É um amigo meu, entendeu? Mas, nossa, se falar, é um inferno. Presa de tempo razoável, não é verdade também. Rígido com superfície lisa. Katsu, se ele é ele tem que ter plasticidade e flexibilidade, ele não pode ser rígido. Isso aqui é tudo de pesquisa, viu, Alex? Não é memória própria. E bactericida, que é menos ainda. Quando a gente tira, a gente sabe o que tem de placa bacteriana e sujeira aqui embaixo. O paciente passa uma semana com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, não é verdade?
porque retém resíduo alimentar, retém placa bacteriana. Então é um inferno. Proteger a ferida cirúrgica, concordo. Obter e manter a adaptação dos retalhos ao osso subjacente. Mentira, quem faz isso são as suturas. Manter o reposicionamento do freio. Parcialmente eu concordo, tá? Oferecer conforto ao paciente. A pomada de corticosteroide, como a Oncilon, por exemplo, dá conforto ao paciente. E evitar a formação de granulação em excesso. Mentira também, porque se tiver placa bacteriana, você vai ter tecido de granulação. Se o paciente Oncilon vai passar, também não foi uma dica boa para você, passou para mim, né? Eu não fazia. É boa, viu, Alex? O único problema do Oncilon é que assim, você não pode esfregar. Você tem que pôr uma camada e passar de uma única vez, porque senão ele gruda em tudo, menos no local lá, tá ok? Mas é excelente o Oncilon, viu? Funciona muito bem. Existem vários tipos de cimento, o mais conceituado é o Coepac, de preferência sem eugenol, tá ok? Porque tem pessoas que têm a sensibilidade e alergia ao eugenol. Agora, esse cimento pó e líquido, gente, pelo amor de Deus, esqueçam. Isso aqui é um inferno, não vai, nem sei se existe mais. O nacional, que é relativamente comparável, é o Periomond, tá ok? Da Dentsply, mas também, sabe, é assim. E existe o da Voco, que ele já vem com aquele sistema tipo de prótese, que mistura os dois. Ele é legal, só tem um problema, ele é muito bom de trabalhar, Alex, muito bom de trabalhar, só que ele demora demais a presa, é cansativo, mas facilita bem a vida, tá? Muito usado assim em prótese, quando tá machucando, ou quando você faz um freio, daí você coloca uma camadinha aqui assim, ele quebra um galho, tá? Mas é assim, como nós conversamos, cada vez mais em desuso. Só para saber que a consistência do cimento para ele ser manipulado é quando ele deixa a fase de fio, e não faz mais esse fio, então ele já está em condições de usar. Tem gente que gosta de passar água na mão, mas dizem que altera a consistência do cimento, que ele fica quebradiço. Tem outros que incorporam óxido de zinco. Tem pessoas que usam óxido de zinco, pó, né? Então ele fica mais fácil, sem grudar tanto, mas é um inferno trabalhar com isso. Está aqui o resultado de uma semana após uma cirurgia. Observem a quantidade absurda de placa bacteriana após o cimento cirúrgico. Então, eu definitivamente, cada vez menos eu utilizo isso aí. Tá? Terminando essa parte de gengivectomia e gengivoplastia, lembrando que essa técnica cirúrgica pode ser usada para aqueles sobrelábios causados por dentaduras, tá ok? Olha que tecido enorme, Alex. Muito. Foi removido da região, tá ok? Refazendo o fundo de saco do paciente, tá ok, pessoal? Está aqui como era. Uma semana depois, observem, foto antiga também, fios de algodão, tá ok? Retendo placa bacteriana beça, tá? E falando ainda sobre a gengivectomia associada à remoção de osso, tá? Aqui existem algumas formas de ser feito. Você pode rebater o retalho para fazer a cirurgia, ou seja, levantar em espessura total toda a gengiva, expondo o tecido ósseo, tá ok? Ou então, existem bisturis, microbisturis, inclusive eles vêm com marcações que determinam o quanto que você quer tirar de tecido ósseo. Então, você passa esse bisturi por dentro rompe o sulco gengival e fica somente passando esse bisturi aqui e você causa uma retração nesse paciente, tá? Eu, particularmente, essa técnica de simplesmente passar o osteótomo sem afastar a gengiva, eu acho um pouco arriscado, porque você pode tirar mais de um lado, menos do outro. Fala isso que chama, né? Sem retalho. É isso. Geralmente também tem que olhar o biótipo gengival, que é importante falar, porque você pode fazer isso até no fino. Mas exatamente. No espesso tem que rebater o retalho. Exato, que aqui, trabalha por exemplo, bastante é um biótipo espesso, entendeu? Eu também uso bastante a broca também. E aqui, olha aqui, utilizando a broca, como era feito, removido a quantidade de osso necessária, olha aqui, estruturado, tá? Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre as cirurgias, entre elas o enxerto autógeno de tecidos moles, ok? Enxertos gengivais, tá? Que seria o enxerto livre de gengiva ou enxerto não pediculoso e enxerto mucoso ou conjuntivo. O enxerto livre de gengiva foi preconizado por Sullivan e Atkins em 1968, tá? E o enxerto mucoso por Heitzek em 1985 e reestruturado, vamos chamar assim, a técnica cirúrgica
por Allen em 1994. Ou seja, não são técnicas cirúrgicas novas e são enxertos que não têm ligação com o organismo. Não existe pedículo de irrigação sanguínea, ou seja, são tecidos que você vai, remove totalmente, eles perdem irrigação e eles são enxertados em outras áreas, ok? Por isso que isso é chamado enxerto autógeno de tecidos moles não pediculados. Resumindo, Então, é como se fosse um livro. Se você pegar a capa do livro, rasgar, você vai colocar naquela região, você vai ter um gengival livre, você quer queratina. Isso. Se você pegar o livro, abrir, rasgar uma folha e fechar, você quer conjuntivo, você quer ganhar espessura. Alex, volto a te pedir, que já te pedi na primeira vez que eu conversei contigo, me manda a relação dessas tuas comparações que eu acho sensacional, cara. Me faz uma listinha e me manda por WhatsApp, por favor. Tá? Voltando àquele slide inicial, a gente utiliza o enxerto livre de gengiva ou enxerto mucoso em casos como este paciente aqui, que não tem grande quantidade de gengiva inserida. Porque o enxerto mucoso, a gente vai remover esse enxerto mucoso da onde? De uma região rica em tecido colágeno. Por exemplo, o palato duro. E ele basicamente é constituído de quê? De gengiva inserida. A gente quer um aumento de gengiva inserida. Então, esse enxerto mucoso, ele é baseado no quê? Em memória celular. A gente sabe que o tipo de tecido ele vai ser determinado pelo enxerto conjuntivo. Então, se o enxerto conjuntivo tem memória celular de formar gengiva inserida, ele vai formar gengiva inserida na área que ele for colocado. Nesse caso aí, José, a primeira imagem pode também ser doadora. Perfeitamente. Tem gengiva de sobra aqui. Esse aqui é um doador imenso, tá ok? Sem dúvida nenhuma. Então, com relação à pouca gengiva inserida e falando das retrações, por isso que eu falei naquele começo de aula sobre retração e tudo mais, Alex, Bauer sugeriu que a largura fosse de no mínimo 1 milímetro de gengiva inserida. Todos esses autores afirmaram que deveria ser maior do que 3 milímetros, pois uma faixa estreita de gengiva inserida facilitaria o que é a progressão da inflamação e retração. Eu, como sou um cara bastante chato, eu percebi e falei, vou atrás para ver se é verdade. E eu vi que isso aqui não serve de regra. Porque esse paciente aqui, ele quase não tem gengiva inserida e praticamente não tem retração. E esse paciente aqui tem um monte de gengiva inserida e olha o tamanho da retração. Então, a retração está associada a vários fatores. Tipo de escovação, se a escova é traumática ou não, tipo de oclusão, se ele tem uma oclusão traumática, traumas de escovação, quantidade de retenção de placa bacteriana, vários fatores vão determinar a retração gengival. Freios ou bridas. Freios e bridas, bem lembrado. Nem sempre a quantidade de gengiva inserida vai determinar se o paciente vai ser um paciente com retração ou não. Aí é prova que não, tá? Então, o enxerto livre de gengiva, vamos falar primeiro do enxerto livre de gengiva. A indicação dele qual que é? Justamente ganhar gengiva inserida. Ele está indicado também em áreas de freios e bridas com pouca quantidade de gengiva inserida, para aprofundamento do vestíbulo, através de solicitação protética, retrações gengivais, que você não tem nenhuma chance de você recobrir a raiz, mas você quer parar a retração, então você coloca o enxerto livre de gengiva, porque sabe que a partir dali ela não retrai mais. Áreas com gengiva vestibular delgada, através de solicitação ortodôntica, naquele caso das fenestrações que a gente comentou há pouco tempo atrás, recobrimento de áreas com pouco tecido remanescente em cirurgias também. Eu já vou explicar melhor isso aqui, tá? Qual é a grande desvantagem do enxerto livre de gengiva em relação aos enxertos pediculados? Primeiro, ele não é estético. O enxerto livre de gengiva, ele guarda a memória celular da área que ele foi removido. Então, todo enxerto livre de gengiva, a princípio, não é um enxerto estético. Tanto que ele é mais recomendado em mandíbulas do que em maxila, porque normalmente na mandíbula a pessoa não expõe tanta gengiva. A previsibilidade também, por ser duas técnicas cirúrgicas, como ele perde totalmente a irrigação sanguínea, às vezes acontece de você perder o enxerto.
tá ok? Se o paciente tem alguma dificuldade no processo hemostático, de circulação sanguínea, tudo, você corre o risco de perder esse enxerto. Não é tão comum se você fizer a técnica bem feita, mas existe a possibilidade. E são duas cirurgias, né? A cirurgia para remover e a área receptora onde você vai colocar esse enxerto. Então, quais são as contraindicações? É ordem médica. Pacientes cardíacos, hipertensos, discrasias, distúrbios psíquicos, tabagismo, tudo isso aqui depende de autorização de médico para você poder trabalhar ou não, sabendo que o tabagismo ele diminui a irrigação sanguínea, além da temperatura elevada da fumaça, então a chance de perda do enxerto é grande. De ordem periodontal mesmo, se o paciente, de repente, é um paciente que não higieniza bem, se é um paciente que é propenso a ter infecção gengival, então não adianta... Isso é periodontal ativa. Isso. Então, não é recomendado. E a ordem técnica. Tem locais que não tem como colocar enxerto, por exemplo, na lingual de incisivos inferiores, por causa da movimentação do assoalho da boca, e má qualidade do tecido doador. Se você não tiver um bom tecido doador, porque a área doadora tem que ser rica, tem que ser uma espessa, tem que ter grande quantidade de colágeno, tem que ter uma boa hemostasia, uma boa irrigação sanguínea. Então, todos isso são fatores que determinam a possibilidade do enxerto livre de gengiva ou não. A técnica cirúrgica, asepsia, anestesia da área receptora, preparo do leito receptor e somente depois a anestesia da área doadora, ok? Por que disso? Por que a gente vai preparar a área que vai receber o enxerto primeiro para depois anestesiar a área doadora? Porque assim, se você anestesia, vamos supor, você vai remover o enxerto do palato, né? E você anestesia o palato, o que vai acontecer ali? Você vai ter uma isquemia na região. O tecido vai ficar em sofrimento circulatório sanguíneo desnecessariamente por um tempo muito longo. Então, o que você faz? Prepara o leito receptor, remove os freios e bridas, deixa tudo prontinho, está pronto para receber o enxerto, vai, faz anestesia e tira o tecido rico em sangue ainda e coloca na área receptora. Tá? Então, coloca o enxerto na área receptora, faz a imobilização de suturas, proteção das feridas cirúrgicas, se necessários, tá ok? Normalmente com mais do palato e cuidados pós-operatórios. Então, gente, é importante lembrar que nós estamos falando uma cirurgia de enxerto livre de gengiva, ou seja, nós vamos enxertar tecido conjuntivo e tecido epitelial gengival, tá ok? Enxerto livre de gengiva, tá? Para não se confundir com enxerto mucoso, que é onde nós vamos utilizar somente enxerto mucoso, tá? Antigamente, como que era feito? A gente pegava um filme de chumbo, Alex, colocava sobre a região que a gente queria colocar o enxerto, recortava com a tesoura, anestesiava o palato, ia lá no palato, cortava já com o desenho da peça cirúrgica que a gente ia precisar, colocava e fazia a sutura, tá? Hoje em dia modificou um pouquinho, tá? A análise da área receptora, para a gente ver se ela tem capacidade de receber um enxerto livre de gengiva, essa área receptora deve apresentar periósteos e remanescentes conjuntivos, de tecido conjuntivo sem fibras elásticas, para o tecido ficar totalmente apoiado em periósteo, ou seja, tecido ósseo, tanto faz, e não pode estar instável, ele tem que estar estabilizado no local. Tem que ter boa vascularização e boa hemostasia. E ele não pode sofrer tensões de fibras musculares e deve ser maior do que o enxerto. Alex, essa obra de arte aqui, quem fez fui eu. Tá? É isso. Foi logo no começo do implante, eu não tinha a menor ideia, porque eu estava conhecendo o implante. Daí os caras falaram, tem que criar gengiva. E na época não se falava em enxerto conjuntivo, só se falava em enxerto livre de gengiva. E eu não observei nada disso aqui, ó. Nada, nada. E eu coloquei um enxertão aqui. Só que aqui, olha só, era praticamente epitélio aqui. O que aconteceu? O enxerto pegou onde tinha irrigação sanguínea. E não pegou, então ficou esse pingolo aqui, ficou essa verruga aqui. Meu, tá? Aprendi, nunca mais esqueci, tá?
Sempre lembrando que a área doadora tem que passar por raspagem, procedimentos básicos, tem que estar limpo, livre de tecido contaminado, epitélio queratinizado com uma grande quantidade de tecido conjuntivo, tá ok? Não adianta cortar e levar só o epitélio morre. Então, o enxerto livre de gengiva tem que ter o epitélio, mas tem que ter tecido conjuntivo também. E as principais áreas doadoras são os rebordos desdentados, que eu adoro tirar a gengiva daqui, retalhos de gengivectomia, que eu odeio, tá? Porque a gengivectomia é o que é? Você vai remover tecido o quê? Com hiperplasia, com processo inflamatório, então eu não gosto. E o mais comum, a mucosa mastigatória do palato, ok? O retalho é deixar também a irrigação muito lá, né? Cicatrizar por segunda intenção. Sim. Tá? Então, o enxerto, quando ele é colocado, de 0 a 4 dias, ele fica na área somente por hemostasia. Ele se mantém hidratado. De 7 a 21 dias, Alex, começa a ocorrer a anastomose do novo tecido com os vasos sanguíneos já pré-existentes da área receptora. Ou seja, ele só vai estar totalmente formado, o tecido, de 21 a 60 dias. Por isso que eu falei, nunca se refaz cirurgia antes de 60 dias. De preferência, como você falou, 90 dias, quanto mais tempo deixar, melhor. Parece que necrosou, você perdeu o enxerto, mas depois de um tempo você começa a ver que ele começa a pegar uma coloração mais rosa. Na realidade, o enxerto, a primeira coisa a morrer no enxerto é o epitélio, Alex. Porque nessa fase inicial aqui, enquanto ele fica somente sobre hidratação, o epitélio não tem como receber irrigação sanguínea. Então, aquele aspecto feio que a gente vê é perda justamente do epitélio, entendeu? Depois o epitélio se refaz a partir do momento que o enxerto conseguiu neoformar a vascularização sanguínea, aí o epitélio se forma novamente. Aqui, Alex, só para vocês entenderem, isso aqui foi um enxerto colocado, olha a área do enxerto, tá? O enxerto não é só isso aqui. Tudo isso aqui é enxerto. Vocês percebem que existe volume aqui? Uhum. O que aconteceu aqui? Aqui era a raiz de dente. Essa região não recebeu irrigação do periósteo, então aqui necrosou e aqui o enxerto pegou, tá ok? Então, para vocês verem a importância da irrigação, aonde recebe irrigação, a chance do enxerto pegar é muito boa. Onde não tem irrigação, você com certeza perde esse enxerto, tá? Mesma coisa, colocamos um enxerto aqui. O paciente voltou uma semana depois. O que é isso? Necrose. Olha o enxerto aqui onde pegou, aonde recebia irrigação. Aqui ele ficou suspenso, Não tinha de onde receber irrigação, se perdeu. Tá vendo? Toda essa parte aqui se perdeu, Só ficou o quê? Essa parte aqui de baixo, porque estava apoiada em periósteo. Então, o importante dos enxertos é ter irrigação sanguínea. Guardem isso para vocês, tá bom, pessoal? E qual é a espessura ideal do enxerto? O enxerto ele não pode ser nem muito fino e nem muito grosso, porque a gente sabe que ele não é estético. Então, o enxerto, se você tirar menos de 1 milímetro, você praticamente vai estar levando somente epitélio, e a chance de perder é muito grande. Se você levar muito grosso, ou seja, quase 2 milímetros, você tem chance de ter o quê? Gordura, tá ok? E ele vai ficar esteticamente mais feio do que normalmente ele é. Então, dificulta também a irrigação nessa região, quando você tem muita gordura. Sim, a gordura não permite a irrigação sanguínea. Tem que ser, sempre tem que remover a gordura do enxerto. Então, a gente recomenda de 1 a 1,2 milímetro, 1,5 milímetro de espessura do enxerto livre de gengiva, tá ok? Então, quando a gente vai fazer a anestesia da área doadora, a gente já percebe qual é a espessura da gengiva. Então, o que acontece? Se ele tem 4 milímetros, você vai tirar 1,5, quer dizer, você não deixa o osso exposto, você ainda mantém uma cobertura de tecido conjuntivo e tem um enxerto com a espessura desejada, ok? Lembrando, muitas vezes, a anestesia, como eu falei para você, na altura do 2º molar, dependendo do palato. Esse aqui era um palato muito profundo, porque olha só, eu consegui tirar 2 quantidades de 2 enxertos, tá vendo? Um aqui e o outro aqui. Porque a artéria palatina estava aqui alta, entendeu? Então, dependendo do palato, você consegue resultados muito bons. Lembrando que
O enxerto livre de gengiva é feito na região que vai da mesial do segundo molar até a mesial do segundo premolar, é a área doadora do enxerto livre de gengiva. E a área preferencial do enxerto de tecido conjuntivo normalmente é de mesial de canino até distal de segundo premolar. Por que disso? Porque o enxerto livre de gengiva, se ele for espesso, você vai tirar, vamos supor, metade do enxerto e ainda sobra uma espessura que protege a artéria palatina posterior, tá ok? E no enxerto mucoso, onde você vai entrar muito mais profundo para tirar somente o conteúdo mucoso, você tem um risco maior de romper as artérias. Então, por isso que é feito nessa região o tecido conjuntivo, que é o término da artéria palatina posterior e o término da artéria incisal. Porque senão você pode ter isso aqui, ó, Alex. Isso aqui é uma hemorragia, tá? E a artéria não foi pega na hora, mas tanto teve uma cobertura com cimento cirúrgico para proteger a área doadora, enxerto livre de gengiva, tá ok? E rompeu depois a artéria, tá ok? Porque a lâmina passou muito em cima dela. Então aqui é interessante para você ver que quanto mais perto da artéria, maior a chance de sangramento, tá? Isso aqui foi feito por uma aluna, repara como tremia com a anestesia, tá? Então vocês vão ver que quanto mais próximo da artéria palatina, maior é o sangramento, tá? Eu costumo demarcar a área a ser operada com as costas do bisturi, somente causando uma pequena desepitelização. Eu demarco a cirurgia sem cortar o tecido. E é bom também você fazer com a margem 1 milímetro além do seu guia. Além, sim. Porque quando você tira o tamanho certo. É. Não é que... Ó, foi feita uma incisão, repara que quase não sangrou. Repara a incisão de baixo, como o sangramento é menor do que a incisão mais próxima da artéria palatina. Reforçando as incisões. Ó, agora que ele vai retirar próximo da artéria palatina, observa como sangra muito mais da incisão que estava próxima da artéria palatina. Tá ok? Então, para o aluno não se preocupar, que é uma cirurgia que sangra realmente. Por isso que tem que ter os conceitos de profundidade de palato e conhecer realmente que vai haver um sangramento um pouquinho maior. Para mostrar o sangramento, Alex. Então tá aqui, olha, vocês observem o preparo do leito receptor. O leito receptor tem que ser maior do que o tecido doado, tá? Aqui, esse paciente era desdentado. E quando o paciente é desdentado, a gente perde aquela relação de palato raso, médio ou profundo, porque você não tem mais os dentes e você não sabe o quanto reabsorveu de osso. Então, eu recomendo, sempre que o paciente for desdentado, de remover o enxerto de cima do rebordo, ok? Porque daí você não corre o risco de perder a artéria palatina. Ele é colocado, aqui foi exageradamente grande a área receptora, propositadamente, e aqui nós temos as duas suturas só para prender o enxerto e a sutura perióstica, que nem a gente conversou há um tempinho atrás, amarrando o enxerto. O enxerto, Alex, lembra que você falou? Tem que ficar estável, ó, ele não pode balançar, ele não pode sofrer interferência de fibras musculares, do lábio, tá? Ó, ele não balança, ele fica firme. E tem que ficar crulento por baixo para ter irrigação para essa região. Sim, sim. E aconselhado sempre também, antes de fazer a sutura, que ele seja comprimido contra o rebordo, para não ficar nenhum coágulo sanguíneo, nada, para que ele consiga ter totalmente a superfície dele apoiada sobre o osso ou o periósteo. Tá? E aqui, Alex, foi uma turma minha de São Paulo que eles fizeram implante. E se você observar, você enxerga um friso aqui, ó. O cara simplesmente meteu o bisturi e arrancou junto com o enxerto a artéria palatina, Alex. Tá? Então, primeiro erro, descubra os erros. Primeiro erro, pombas, se não tem dente, tira do rebordo, a chance de pegar a artéria não existe, certo? Segundo, olha o tamanho do enxerto comparado com a área receptora. Menor, entendeu?
Então, nesse caso, eu vou te falar, eu apanhei aqui, viu? Não foi fácil parar esse estancamento de sangue, que eu tive que suturar aqui atrás, lá no periósteo, tentar prender. Usei cera de osso, fiz de tudo aqui. Graças a Deus deu tudo certo, apesar dos erros absurdos, tá? São detalhes bestas que a gente, no começo, a gente não se liga, né? Olha que área maravilhosa aqui para doar tecido. Para que foi se meter com a artéria palatina? Sabe que nós falamos o pulo do gato. Olha aqui um enxerto balançando, Alex. Percebe que está balançando? Ó? Tô vendo. Isso aqui é enxerto perdido. Isso aqui não vai dar certo, tá? Tem que reoperar esse paciente para fixar. Por quê? Porque justamente a área receptora era menor do que o enxerto, entendeu? Então, e tinha fibras aqui que dificultaram totalmente o sucesso, tá? Então, como que é feito esse enxerto? Uma área com pouca quantidade de gengiva inserida, é medida a quantidade, tá ok? É feita o preparo do leito receptor, livrando todas as fibras direitinho, tá ok? Tá? Sem fibras elásticas, prevenindo, tá ok? O enxerto colocado, se quiser fazer um desenho no enxerto, pode fazer, não tem problema nenhum. E suturado. Basicamente é isso, não tem mistério. Vocês vão ver mais um monte de enxerto, tá, Alex? Tá? Cimento cirúrgico por 7 dias. Tá? E quando você tira, tá aqui o teu enxerto, sem problema nenhum, e um monte de placa bacteriana ajudando. Muitas vezes o enxerto ele pode ser feito associado ao freio também, Alex. Tá, okay? Porque aqui, além de não ter gengiva inserida, tinha esse freio aqui com chance de puxar essas margens gengivais aqui. Então, foi removido o freio, o enxerto colocado e cicatrizado. Tá? Observe como ele é feio, ele é antiestético, tá ok? Por quê? Porque essa cor dessa gengiva é do palato, e o palato tinha essa coloração, e a memória celular vai manter a cor, sem dúvida nenhuma, tá ok? Já aqui, Alex, repara que olha que quantidade de gengiva que esse paciente tinha, tá? Em anteriores. Daí eu falei, opa, agora vai ser legal. Removi o enxerto, eu tive o cuidado de fazer uma suturinha para reter o coágulo aqui. Você desculpa o fio, viu, Alex? Que hoje em dia, tá? Mas é que na época era o que havia, tá? Mas olha, observem o cuidado de deixar longe da margem para não tracionar o tecido, olha, tecido em excesso. Daí eu coloquei aqui embaixo no canino, ó, mesma coisa, tudo igual, a sutura, tudo igual. Reparem, em uma semana o aspecto de cicatrização já quase normal. Tá? E olha a cor da gengiva como ficou muito mais aceita, mais compatível. Por quê? É vestibular da área doadora para vestibular da área receptora. Então não ficou tão antiestético assim. 15 dias depois de cicatrização, tá ok? 15 dias depois de cicatrização. Existe um processo no enxerto livre de gengiva chamado de blow-up. Já ouviu falar? Não. Blow-up. Isso aí eu percebi em estudos de cirurgias minhas feitas há algum tempo, que os pacientes sumiram e depois voltaram. Esse tecido gengival, eu não sei se é pelo colágeno, o que for, a tendência dele é aumentar de tamanho. Eu vou mostrar um caso muito interessante para vocês daqui a pouquinho, tá? Olha aqui, ó. Aqui já dá para ver. Você observa que aqui tem um enxerto, você tem uma linha de mucosa aqui, tá? Você vai falar, poxa, Sani, por que você não tomou cuidado de pressionar? Então, hoje em dia, não precisa mais correr tanto risco de perder essa margem gengival aqui, viu, Alex? Por quê? Porque olha o que acontece. Foi operado, cadê? 6 meses depois. Verdade. Blow-up, o crescimento. Você percebeu que o enxerto está muito maior do que ele era? Dá para perceber. Dá, né? Entendeu? Isso aí é muito comum e ocorre em quase todos os enxertos livres de gengiva, viu, Alex? Tá? Aqui mais um caso, só para vocês verem a quantidade de gengiva inserida, colocada. Olha que bonito que ficou, tá? Não tinha quase nenhuma. Freio e tudo mais, mas o aspecto ficou horrível, né? Por quê? Porque olha só o resultado, tá? Fica feio, mas... E esse aqui é o caso que eu queria mostrar para você, Alex, que eu falei do blow-up. Tá vendo a situação desse paciente? Observa as retrações. Na época,
Não se falava em deslocamento coronário e nem em tecido conjuntivo. A técnica que existia era enxerto livre de gengiva. Observa as retrações, por favor, tá? Olha o tamanho do enxerto. Puta enxertão, né? Uma semana depois, olha aqui o enxerto pego, bonitinho, sem epitélio, porque o epitélio Uma morre. semana? Uma semana, tá? Olha a placa bacteriana, o epitélio necrosado, porque o epitélio sempre necrosa no enxerto livre de gengiva, mas tá aqui o enxerto, ó, todo ele aqui, tá? 15 dias depois, Alex, tá o enxertão aqui, né? Daí esse paciente sumiu, Alex. Foi esse paciente que me inspirou a fazer o trabalho sobre o blow-up. Esse paciente sumiu e voltou depois de quase um ano. Tá vendo o enxerto? Cadê as retrações? Verdade. Lembra das retrações? Lembro. Tá aqui, ó, para você ver como era. Eu juro pela minha saúde que eu não fiz mais nada nesse paciente. Lindo. Entendeu? Então, guardem isso. O enxerto livre de gengiva, ele é muito bom, tá? Apesar de não ser estético, apesar de correr o risco de não dar certo, ele é muito bom justamente por conta do que? Desse blow-up, gente. Olha o que esse pacientinho de a maturação do tecido que você está falando. Maturação do tecido. Olha aqui, ó. Tá? Bonito caso, né, Alex? Lindo. Tá ok? Então, outras indicações do enxerto livre de gengiva. Após extração, em sítio perimplantar, em áreas de necrose óssea, em auto-enxerto ósseo, para a proteção de tecido neoformado por membranas, tá? Então tá aqui, vamos pensar um pouquinho em implante. Tá vendo isso aqui, ó? O aluno colocou o implante, parecia 2 olhos de siri, tão feio que tava. Horrível, né? Tá aqui, ó, remove em gengiva, coloca e tampa, tá ok? Esse de cá foi perdido, porque ele ficou quase que vertical ao osso. Mas esse aqui não tava tanto. Então a gente colocou a gengiva em cima para tentar depois aproveitar isso aqui, colocar um componente angulado e tentar salvar esse implante, tá? Repara que na época, olha, era tudo fio de algodão, Alex. Quase a gente não usava fio de nylon. Olha que bonito. Olha o fio de 2 agulhas que eu te falei. Tá? Ele é azul. A cirurgia cardíaca. Aprofundamento de rebordo em sítios periimplantares. Feito. Olha aqui como aumentou o rebordo próximo do implante, ó. Tá? Olha a quantidade de tecido que a gente consegue, tá ok? Isso aqui você sabe o que é, isso aqui sabe o que é, Alex? RF. Não, isso aí é uma técnica que um japonês que utiliza, eu esqueci o nome dele agora, gente boa, meu amigo de Facebook, o duro é entender o que ele fala, porque eu falo mais ou menos inglês, e ele fala inglês meio japonesado, você imagina. Ele, sabe aqueles panos chamados Perfex de limpar a cozinha? Conhece? Ou então umas microgase quadradinhas que você compra no mercado. Sim. Não sei se você conhece. Daí o que você faz? Você faz essa tripinha aqui, sutura, ajuda a proteger a ferida cirúrgica. Ele que bolou isso aqui, e é bem legal, viu, Alex? Funciona direitinho, funciona bem. Resolve bastante sangramento e tudo mais. Esse caso é dele, inclusive. Olha aqui a gengiva inserida que foi criada no implante onde não tinha. Tudo enxerto livre de gengiva, tá? Esse caso aqui é um caso nosso também, muito bonito, que foi publicado. Esse dente aqui, Alex, ele estava com comunicação buco-sinusal, esse molar, e foi extraído. E quando extraiu, daí deu realmente a comunicação total. E o nosso medo era justamente infectar. Porque eu vou te falar, eu já peguei uns casos de lesões buco-sinusais que infectaram. Olha, rapaz, para fechar isso aqui não é fácil, tá? Então a gente usou enxerto, tá aqui a extração do dente, tá ok? A gente ia colocar implante imediato nesse paciente e a gente fez exatamente... Você passou tetraciclina, foi? Aham, passamos tetraciclina na região. Você percebeu, né? Amarelinho aqui na região, em volta, tudo, né? Tá certo. Eu uso muito a tetraciclina, viu? Eu uso muito.
Então a gente colocou 2 implantes e aqui esse foi o caso da ligação bucosinusal. Isso, aqui está a comunicação bucosinusal. Daí, Alex, do lado oposto, olha que puta gengiva maravilhosa que ele tinha aqui, ó, pra gente usar, tá? Por que eu vou tirar do palato se eu não sei a altura que tá esse rebordo aqui? Tirei esse tampão e olha o que eu fiz, para vocês entenderem. É enxerto livre de gengiva, ou seja, eu teria que enxertar o epitélio, mais o tecido conjuntivo embaixo. Só que eu fiz diferente. Eu removi o epitélio desta borda, tirei o epitélio daqui e desta borda também. Ou seja, eu transformei o enxerto livre de gengiva em enxerto mucoso, certo? Porque eu removi o epitélio. E aqui eu preservei o epitélio. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui tem o epitélio. Introduziu ele ao apertar. Isso. E enfiei ele debaixo das bordas da cirurgia, tá ok? Suturei da melhor maneira que eu podia na época, tá? E olha só, Alex, uma semana depois, coisa bonita, tá? Vai falar, cacete, Sani, essa é a profundidade aqui. O epitélio que morreu, onde ele não foi removido, tá? Você desepitelizou, para a pessoa que está assistindo... Isso, desepitelização, exatamente. Um mês depois, olha a qualidade da gengiva, o aspecto da gengiva. 3 meses depois, repara que começaram a surgir um tipo de uns nódulos aqui. Sabe o que é isso aqui? O tal do blow-up, Alex, que eu falei para você, o crescimento de gengiva. E tá aí, ó, não deu a comunicação. É lógico que a gente na cirurgia manteve limpo, aberto, usei a tetraciclina para limpar a região, lavei toda a região, e o resultado foi esse.